No vídeo de hoje, pessoal, você irá aprender a criar uma mínima API de gerenciamento de tarefas. Então, nela você vai poder cadastrar suas tarefas, alterar suas tarefas, deletar todas as operações básicas de um CRUD. Fala pessoal, aqui quem fala é o Ives e você está no canal Artigo Tech para mais um vídeo do quadro C Sharp na prática. Primeiramente, quero pedir desculpa aí se o áudio não estiver tão legal. Acredito que esteja com bastante ruído aí o meu áudio, mas para hoje é o que temos. Espero que não atrapalhe aí no desenvolvimento dessa videoaula e você possa extrair esse conhecimento aqui, que é um conhecimento bem legal, bem bacana. Hoje, nesse vídeo, nós iremos aprender a criar uma Minimum API. Uma Minimum API é basicamente uma API mínima. O que isso significa? Significa que a gente tem um código bastante enxuto, significa que as dependências que a gente utiliza para criar uma API como essa são dependências mínimas. A complexidade também no nosso código reduz bastante. Então, quando a gente fala de microserviços, essa é uma excelente opção, né? Esse design é uma excelente opção para que você possa se utilizar dele e criar aí a sua API. Né? APIs mínimas são arquitetadas, né, para criar APIs HTTP com dependências mínimas. Elas são ideais para serviços, como eu já comentei, e aplicativos, né, e normalmente fazem operações e tem rotas ali, endpoints simples, né? Então, se você precisa criar uma API onde os endpoints que você precisa expor são endpoints simples, que não necessitam de muita complexidade, esse design pode ser uma excelente opção para que você possa fazer. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso Visual Studio. Abra aí o seu Visual Studio, assista primeiro o vídeo, entenda como que é criada e depois você abre o seu Visual Studio e cria também, replica também essa API para que você possa memorizar os conceitos e como se faz uma mini API no .NET Core, ok? Pessoal, com o seu Visual Studio aberto, vamos criar então aqui um novo projeto. Clicando em Create a New Project, beleza? Vamos colocar aqui o Web API, ok? Pegar aqui o Web API, Next. O nome do nosso projeto vai ser Artigo Tech.tarefas, é o nome da nossa API, ponto minimal API, ok? Next. Bem tranquila de criar o projeto. Vou deixar o .NET 8. Ok, create. Legal, ele vai carregar aqui e vai criar o template de Minimum API para a gente. Vamos fechar aqui. Olha lá, ele já traz esse template aqui de Minimum API. Vocês vão reparar uma coisa bem diferente do que eu, pelo menos, estou acostumado, né? De ver lá a camada de domain, a camada de repository, né? Todas essas camadas, né, envolvem uma aplicação mais completa. Aqui o conceito da Minimum API é que você reduza isso. Então, você vai ver apenas uma separação de pastas, né, numa única camada, nem mesmo as controllers que a gente está acostumado, né? Ter lá uma pasta controllers dentro do nosso projeto de API e todas as nossas controllers. Aqui não, aqui dentro do próprio program, né, a gente vai criar os nossos endpoints. Claro, esse tipo de design se aplica muito para pequenas aplicações. Se você precisa criar uma API pequena, cara, eu acredito que não há necessidade de você fazer toda uma estrutura para criar uma API e vai atualizar um campo. Você pode criar uma mínima API, né, e vai ser muito mais rápido, muito provavelmente por não ter tanta camada de dependência, vai ter uma performance melhor, né, então isso com certeza vai fazer
a diferença aí no seu desenvolvimento. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar a nossa estrutura. Vocês vão ver aí quão grande é essa estrutura. Primeira coisa, nossa estrutura consiste em uma pasta I, que eu vou chamar ela de data. Outra pasta aqui, eu vou chamar ela de models. Dentro da pasta models, vou ter uma pasta DTOs. DTOs. Ok. Agora, antes de criar as nossas entidades, eu vou instalar um pacote Nugget, ou não, 2 ou 3 pacotes Nuggets que a gente vai precisar para essa nossa aplicação. Essa nossa aplicação vai se utilizar do Entity Framework para poder salvar, né, as suas informações. Nós, no caso aqui, desse exemplo, vamos salvar em uma base em memória, então a gente não vai salvar em nenhuma base física, né? Não vamos salvar num SQLite da vida, por exemplo, mas você aí pode fazer, mas você aí na sua casa pode salvar no SQL Server da vida, num SQLite, por exemplo, é um banco mais leve. No nosso exemplo aqui, a gente vai salvar em memória mesmo. Então, vou ir clico com direito em cima do nome do nosso projeto, vou em Manage Nugget Package, vou adicionar aqui. Primeiro, deixa eu ver aqui, ele já vem esses 2 pacotes aqui no template, estão desatualizados, deixa eu atualizar. Ok, beleza. Agora eu vou vir aqui, vou começar a procurar o que eu preciso. Primeiro vai ser, vamos lá, vou pegar esse daqui. Tem muita diferença a ordem que você instala. O importante é que você instale isso no seu projeto, na sua aplicação, senão não vai funcionar corretamente. Ok. Segundo aqui, vamos pegar esse aqui, ó, o próprio Entity Framework Core, esse pacote do framework, do Entity. Vou aplicar. O próximo também a gente vai precisar esse cara aqui, ó, o diagnóstico. Vamos lá. Cadê? Esse aqui, ó. Microsoft.ASP.NET Core.diagnóstico.Entity Framework Core. Beleza, 3 pacotes aqui instalados. Vamos lá. Ok. Tá aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Instalados aí os nossos 3 pacotes. Beleza, vou fechar aqui. Agora sim, primeiro ponto. Aqui na nossa pasta data, eu vou criar uma classe que vai ser o nosso contexto, o nosso banco. Essa classe vai chamar tarefa data base. Para você que já mexeu, já trabalhou com Entity, você está acostumado com esse código aqui, né? Que é basicamente a criação do contexto do seu banco. Então, DB Contents, adicionar o using do Entity Framework Core. Aqui eu vou criar o nosso construtor, CTOR aqui, tab. Aqui eu coloco o DB Contents Options. Isso aí tudo vem lá do nosso Entity Framework Core. Coloco aqui o nome do nosso contexto, database Contents Options. Coloco esse construtor tem um base, passa e o options. Beleza? Options. Maravilha. Ok. Aqui eu vou criar o nosso DB7, que vai ser a nossa entidade que vai representar a nossa tabela no nosso banco de dados. Então a entidade vai se chamar tarefa, a gente ainda vai criar ela. Vou colocar aqui tarefas, nome da nossa tabela, 7, tarefa.
ok? Tá dando um erro aqui porque esse model, essa entidade ainda não existe no nosso código. Então vamos em models, vamos criar ela. Tarefa, ok? Aqui nós vamos ter quais são as colunas, pegando aí a linguagem SQL, né? Quais são de dados, quais são as colunas que vão ter na nossa tabela. Então, vamos lá. A primeira coluna vai ser a coluna ID. Então, vou botar em um int chamado ID. Um entity precisa disso. Com você botando isso, automaticamente ele vai gerar o ID de cada registro que você colocar. Então, ID. String, a próxima coluna, né, da nossa tabela, que é representada aqui por esse nosso por essa nossa entidade tarefa. Para ele não reclamar, vou colocar i reclamando aqui, vou colocar o default, ok. Da mesma forma, eu vou criar outra coluna string aqui chamada descrição. Qual vai ser a descrição da nossa tarefa? E por último, eu vou ter um booleano aqui chamado completa, para saber se a nossa atividade, se a nossa tarefa foi completa ou não. Beleza? Ok. Eu venho aqui de novo no nosso contexto. Opa, deixa eu fechar aqui. Vem aqui no nosso contexto. Ctrl ponto e adiciono o using e do nosso model, da nossa entidade tarefa, que representa a nossa tabela tarefas, ok? Agora eu vou aqui nesse DTOs e vou incluir os nossos modelos que serão utilizados para fazer o nosso contrato de request. Então, o primeiro contrato que a gente vai ter é o de inclusão de uma tarefa. O que o usuário vai passar para incluir uma tarefa? O nosso cliente que está consumindo a nossa API vai passar. Então, ele vai passar o nome e a descrição. Public, nome, vai ser string também, nome, ok, e descrição. Public string, descrição, ok. A gente vai criar outro contrato aqui, outro modelo de contrato de request dentro dos nossos DTOs, que vai se chamar atualiza tarefa request, ok? Nesse atualiza tarefa request a gente vai ter o nome, da mesma forma ele vai poder atualizar o nome da tarefa. Nesse nosso exemplo ele vai poder atualizar também a descrição e também ele vai poder atualizar se a tarefa foi completa ou não. Então, vou ter também aqui uma propriedade booleana chamada completa. Ok? Beleza. Feito isso, pessoal, a gente vai fechar isso aqui, e vamos abrir aqui o nosso program.cs. Vai ser aqui que a gente vai ter os nossos endpoints. Todos os nossos endpoints que formam o CRUD do gerenciamento das nossas tarefas estarão na classe program.cs. Ele já vem um exemplo, já vem um template, já traz uma rota aqui de exemplo. Eu vou apagar isso aqui, eu não vou utilizar, vou apagar esse code aqui, essa entidade que ele criou aqui. Vou apagar esse cara, também não preciso dele aqui, ok? E vou começar a inserir o nosso código aqui. Aqui eu vou colocar, primeiro ponto, a nossa injeção do nosso banco de dados, do nosso Entity Framework que a gente criou, né, do nosso contexto da nossa base de dados. Então,
Vamos lá. Para ser mais rápido e o vídeo não fique tão grande assim, pessoal, eu vou pegar a minha colinha, eu tenho aqui, e vou dar copiar e colar no código. Recomendo que você assista primeiro a essa videoaula e depois, com calma, pausando, você vai implementando também, escrevendo realmente. Isso, pelo menos para mim, pessoal, ajuda bastante. Ajuda não apenas a memorizar, mas a, com calma, entender melhor aquilo que está escrito no código. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar, vou colar aqui essas minhas duas linhas de código aqui, que representam o quê? Estou injetando aqui no meu, na minha API o meu contexto da minha base de dados, que eu já criei aqui nessa classe aqui, chamada tarefa database. E aí eu estou dizendo aqui também, adicionando uma opção, que eu quero criar um banco em memória, use em memória database. Esse banco se chama tarefas. Nessa segunda linha aqui, eu coloquei também essa opção de Add Database Developer Page Acceptor Filter. Para que ela serve na prática? Se você tiver alguma exceção de dados relacionado com entes, de base de dados, ela vai exibir uma página onde você vai poder debugar e ver mais facilmente, identificar mais facilmente o que está acontecendo. Qual é o problema de dados, de dados aí que está ocorrendo na sua aplicação. Então é bastante interessante no ambiente de desenvolvimento essa linha aqui. Beleza? Vamos começar aqui então a implementação dos nossos endpoints em si. Então, pessoal, da mesma forma que eu fiz aqui nessas duas linhas, para ficar mais rápido o vídeo, mais dinâmico e não tão longo assim o vídeo, eu vou copiar e colar aqui as nossas rotas, tá? Então, vou vir aqui. Porque vocês vão reparar que quando você fizer uma rota, as outras são basicamente parecidas. Então, vou vir aqui, vou copiar. Então, vamos lá. Começando aqui por essa primeira rota de get. Essa primeira rota, o que ela faz, pessoal? Tem um app.mapGet, ou seja, estou falando de um get, entendeu? É a mesma coisa quando a gente cria lá na controller, a gente coloca elas actions dessa forma, http get. É a mesma coisa que você está fazendo isso, em cima do seu método, né? Você está colocando essa annotation. Então, http get. Então, e a gente está falando de uma rota, um verbo get, que o que ela vai fazer? Ela tem um método dela de forma escrita de uma forma de Arial Function, né? Mais reduzida. Então você tem aqui uma rota, né? Um método async que vai retornar aqui todas as tarefas cadastradas no meu banco de dados chamado tarefas. Aliás, na minha tabela chamada tarefas. Então, ele vai retornar aqui. Qual é a diferença para essa outra aqui? Essa outra eu tenho uma cláusula where aqui, faço o link. A mesma coisa de eu estar fazendo um select from tal tabela, where tal coluna. Aqui eu estou fazendo um where, pegando o que? A coluna, né, a propriedade completa. Ou seja, vamos lá. Ok. Então, aqui na parte de. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Com o nosso Swagger aberto, a gente vai poder testar a nossa API que a gente acabou de criar. Para começo de conversa, vamos criar aqui uma nova tarefa, certo? Então vamos colocar aqui. Nova tarefa, teste 1. Descrição. Essa é uma nova tarefa de teste post API barra tarefas. Ok? Vou dar um execute aqui. E tá lá. Ó, automaticamente, internamente, o entity já resolve a nossa questão do ID. Ele já cria o ID ali, usando, se a gente for falar de uma linguagem de SQL, né, o auto-increment ali. Então, ele já coloca o primeira tarefa como ID 1 e assim sucessivamente. 2, 3, e ele vai cadastrando aí as tarefas, assim que você for cadastrando, né? Então, nova tarefa, teste 1, descrição. Essa é uma nova tarefa de teste, post, tarana. E o completa, false, né? Porque uma nova tarefa, ela ainda não foi completada. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou querer listar essa tarefa. Você repare aqui no retorno que ele retorna o location para a gente. O local da tarefa é essa daqui. Todas as tarefas estejam completas. E aí ele vai
ponto to list exibe e para mim todas as tarefas completas. Nesse segundo get e o que eu faço? Eu Diferente desse daí, eu pego todas as completas e desse eu listo todas as tarefas cadastradas. Nesse daí eu passo um parâmetro a mais, que é o meu parâmetro ID. É o ID da minha tarefa cadastrada. Aqui eu pego apenas a tarefa cadastrada. Então, apenas a tarefa que foi cadastrada, apenas uma tarefa em específico, através desse ID. Aí eu faço uma regrinha aqui, se a minha tarefa existir, né, se de fato houver uma tarefa aqui, eu retorno a tarefa, né, result.ok, e coloco aqui a tarefa a ser retornada. Se não, né, aqui eu tenho um if ternário, se não, eu retorno o not found e dizendo para o meu usuário, para o meu cliente, acessou a minha API, né, que postou a minha API, que ele ID ele passou para procurar uma tarefa, não existe. Então, not found. Aqui está o nosso método post. Ó, você vê, agora eu mudei de map_get para map_post. app.map_post. Coloca aqui a minha rota, né, que eu padronizei e API barra tarefas. Então, API barra tarefas é um post que eu me era function, né? Assim que inclui tarefa request, lá o meu modelo, né? O meu modelo eu criei, vai ser o contrato do meu request. Então o cliente precisa passar o nome e a descrição. Poderia usar annotation e você pode incrementar esse código, né? Fica até um desafio. Você pode incrementar umas annotations nesse model para obrigar, né, o usuário a imputar esses dois campos. Beleza? Então aqui eu coloquei aqui o meu request e obviamente também tenho aqui o meu database, que eu vou precisar dele aqui para poder adicionar aqui na linha 45, eu adiciono. Ok, pessoal, então a nova tarefa foi criada. Agora eu posso vir aqui, ó, nesse meu método de get, deixa eu dar um execute aqui, é o que acontece, ele lista todas as tarefas. Se eu vir aqui no completas e dar um execute, o que acontece? Ele retorna para mim um array vazio, ou seja, não existe nenhuma tarefa completa. Se eu vir aqui e colocar o ID 1, que é da tarefa que foi criada, o que acontece? Ele retorna aqui para mim a nova tarefa certinho, ok? Se eu colocar aqui o 2, não existe uma tarefa com ID 2, então 404. Agora eu quero atualizar a tarefa. Nesse exemplo de teste aqui, eu não quero atualizar o nome e a descrição. Por isso que eu coloquei aquele if lá, para ele não marcar, não colocar como nulo, né? As nossas coisas ou mudar e ir para string, no caso, né? O nosso nome da tarefa e a descrição. Aqui eu vou deixar um true, que é o que eu quero, quer dizer que foi completa. Ok? 204, feito com sucesso, né? Se eu voltar aqui, ó, e chamar de novo aquele estágio, o que acontece? Nova tarefa teste, essa é uma nova tarefa de teste, completa true. Se eu vir aqui agora no completa de novo e executar, tá lá a minha nova tarefa, a minha, em tese, nova tarefa que eu tinha criado, né? Com o status completo. Agora tá completa aqui. Você pode criar, fica um desafio, um endpoint aí para, por exemplo, completei a tarefa, mas aconteceu alguma coisa e eu vou ter que voltar ela. Para você remarcar ela como false, né? Claro, você pode fazer isso com esse método aqui. Se eu vier aqui como false, ó, olha o que acontece. Mas esse cara aqui, ele atualiza tudo também, né? Então ele atualiza o nome e tudo. Agora você pode fazer isso, você pode criar um endpoint exclusivo para isso, né? Eu vou vir aqui, ó, não tem mais nenhuma tarefa completa. Agora também eu quero deletar. Então, eu vou, só para vocês verem aqui certinho, ó, vou chamar aqui de novo a tarefa número 1. Ela vai existir aqui. Ok. Agora eu quero deletar essa tarefa. Então eu vou vir aqui, passar o ID 1, execute, 204, padrão do retorno, e deu certo a deleção. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou chamar esse meu endpoint buscando a tarefa de ID 1. O que vai acontecer? 404. Essa tarefa não existe mais, porque ela foi deletada da nossa base. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, sinceramente, que de alguma forma ele possa ter te ajudado, possa ter agregado conhecimento para você. Peço desculpas aí pela qualidade do áudio e também, e possivelmente esse vídeo tenha ficado um pouco longo aí, mas espero que, sinceramente, ele possa ter te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Aqui na linha 46, eu salvo as alterações com Save Changes. Primeiro, obviamente, crio o objeto aqui. Como assim crio o objeto aqui? A minha tabela tarefas, ela espera receber uma nova tarefa da entidade tarefa. Então, se eu passar aqui o request direto, só para vocês verem aqui, não vai funcionar, vai dar erro. Ele diz aqui para mim. O argumento é impossível de converter, né? Inclui tarefas para tarefa. Então, por isso, aqui eu crio
essa variável chamada nova tarefa, dou um new, né, criando uma nova tarefa, passando e as informações que o meu cliente mandou, o nome da tarefa e a descrição, salvo ela aqui e retorno o status 201 created, passando a rota da minha nova tarefa, né, do novo recurso que foi criado, com o ID dele aqui, e nova tarefa, ok? Maravilha. Aqui agora no meu método punch. Parecido com o método get, eu quero pegar exclusivamente uma tarefa, eu vou ter também aqui um word parámetro chamado ID. Tem um parâmetro chamado ID aqui, ok? Além desse parâmetro chamado ID, eu vou ter também o meu request body, né? O meu body request, chamado atualiza tarefa request. Por quê? Porque aqui, ó, primeiro ponto, eu busco a minha tarefa através do meu banco de dados, que está aqui, ó, tá vendo? Database.tarefas.find, ID, ok? Passando o ID. Aí a primeira validação que eu faço, tarefa é igual a nulo? Se for igual a nulo, retorno not found, ok? Se não for igual a nulo, ele continua. E aí ele pergunta, request é diferente de nulo? Eu quero saber se esse request é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu entro nesse if e faço as validações para evitar que o cliente, por exemplo, atualize o status, né? Eu poderia, inclusive, fica um desafio aí para você, criar uma rota específica de update que apenas atualize o status da tarefa, se ela está completa ou não. Aqui eu tenho uma rota única que faz tudo, atualiza o nome, atualiza a descrição. Por isso que eu fiz esses dois ifs aqui. Não ficou tão bonito tá, no código, você pode fazer de uma forma melhor isso daqui, tá? Mas eu fiz aqui rapidamente para você evite de atualizar o status da tarefa e acabar deixando como nulo a descrição e o nome. Então, se você passar a descrição e o nome da tarefa, quiser mudar, você pode mudar e ele vai mudar. Se você não passar, ele não vai atualizar esses dois campos aqui, apenas o status da atividade, okay? Aliás, da tarefa. E aqui no final, database.savechange. E retorno para o meu cliente o no content, né? É padrão numa operação de punch, quando dá tudo certo, você retorna o no content. Aqui no app.mapDelete é o nosso verbo, né, de deleção, nosso verbo HTTP de delete. Então você vai deletar uma tarefa. Você precisa do ID da tarefa, o ID, ele busca e o ID da tarefa. Inclusive, eu vou mudar aqui, tá em inglês, vou botar tarefa. Tarefa, tarefa. Ele busca. Isso, tarefa? Existe uma tarefa? Se existe uma tarefa, ele vai lá e remove a tarefa, entra no if e remove a tarefa, salva na base de dados e retorna no conto. Se não existe, ele retorna not found, ou seja, está querendo deletar uma tarefa e ela nem sequer existe. Agora vamos ver isso funcionando então na prática. Vou executar aqui.